Olá, meus amigos, satisfação retornar à gravação da lição número 2, a parte de quinta-feira, falando sobre a família e como as instruções que Deus nos dá são importantíssimas para que nós possamos nortear, ter um caminho e uma direção a seguir. Hoje o título da lição é Para Não Esquecer. Deus sempre se preocupou com um ser humano que se esquece das coisas com muita facilidade. O ser humano, quando tem que fazer obrigações assim relativas a Deus, ele se esquece com facilidade. Tanto que na Bíblia existem muitas citações bíblicas, Deus falando com o seu povo, Deus falando com o patriarca, falando com profetas, dando assim advertência aos reis e usando expressões como, por exemplo, lembra-te, não te esqueças, fala disso aos teus filhos, amarra entre os teus olhos para te lembrarem, coloca na tua mão direita para te lembrares e assim por diante. O ser humano, infelizmente, tem um esquecimento assim grandioso. Até a história de 3 irmãs que eram muito esquecidas. Uma delas estava na parte de cima do sobrado e foi entrar na banheira, ficou com um pé na banheira e um pé do lado de fora. Olhou e pensou, eu estou tomando banho ou acabei de tomar banho? Aí gritou para a irmã, Marta, me ajuda aqui, Marta, eu preciso de uma decisão sua. Marta subiu a escada, mas ouviu o barulho e parou no meio da escada. E pensou, eu estou subindo ou estou descendo a escada? A irmã que está lá embaixo, a Maria, disse, o que foi, Marta? Disse, não sei, eu não sei se eu estou subindo ou estou descendo a escada. A irmã Maria bateu na parede, é o estilo popular, como quem diz, isola. Aí parou um pouquinho e disse, será que tem alguém batendo na porta? As 3 horrivelmente esquecidas, né? E há pessoas dessa forma, né? Deus queria que seus filhos e adoradores fizessem o certo para estar assim sempre abençoados. Desde o Éden, Deus ensinou nossos primeiros pais assim as instruções devidas com relação ao relacionamento com Ele, com a divindade e também com os seres humanos e também com os animais e com a natureza, tá? Tudo isso para nos fazer lembrar que Deus está sempre perto de todos nós. Era costume de uma tribo indígena, quando o jovem adolescente ia passar para a maioridade, era costume desse jovem ele ser mandado para a floresta e ficar uma noite no meio da floresta, no escuro, somente com uma faca, para ele mostrar que tinha coragem suficiente para ser considerado homem a partir daquele momento. E um jovem foi mandado para o meio do mato, para o meio da floresta, sozinho. Ele então passou uma noite assim, quase que em branco, preocupado com os barulhos da selva e não sabia, até que ele, vencido pelo sono, conseguiu dormir. Quando ele acordou, ele soube depois que o seu pai estava a poucos metros dele, assim amparando, protegendo o filho que passaria para a maioridade. Mas era preciso que ele passasse sozinho, sem ter conhecimento de que o pai estava ali. Nosso Deus é um pai sempre presente, Ele não se esquece de todos nós como seus filhos e Ele está sempre perto de todos nós. Ele queria que isso ficasse na memória do povo, queria que isso fosse assim uma forma das pessoas estarem se lembrando, e para isso Ele deu instruções para os pais para estarem passando esses princípios para os filhos, a fim de que os filhos não se esquecessem, passassem para os seus filhos e assim se perpetuasse então a história de que Deus sempre esteve presente. O ser humano, ele se esquece com facilidade. Quando Deus percebeu que o povo que saíra do Egito não tinha mais nenhum tipo de noção de adoração ao Deus verdadeiro, foi preciso que Deus passasse para Moisés todo um roteiro de adoração. E inclusive Deus mostrou grandiosidade com o tremer do monte, com o monte fumegando, com assim a sua presença na tenda da congregação, no santuário, para que o povo tivesse ideia de grandiosidade. E Deus disse, vocês têm que falar disso para os vossos filhos. Quando os seus filhos perguntarem, o que é isso? Por que estamos fazendo esse estatuto? Por que estamos fazendo isso? Por que essa Páscoa? Vocês devem dizer para os seus filhos o que aconteceu no passado para que Deus tirasse o povo dele com mão forte e poderosa. E assim se perpetuaria a grandiosidade divina e os filhos dos filhos não perderiam a noção de adoração. O ser humano, ele esquece mesmo.
Tanto que Deus colocou um dos mandamentos, lembra-te do dia do sábado, tá? E outras citações que Deus manda lembrar. O ser humano, quando ele precisa se lembrar de uma coisa que é muito importante, é aí que ele esquece, tá? Porque o ser humano é falho, então precisa da ajuda divina para que possa então estar se lembrando dos preceitos divinos. Tem até a experiência de um japonês dentro de um ônibus vindo para São Paulo. É uma história cômica, se não fosse trágica, né? E mostra o nível de esquecimento do ser humano. E o ser humano, às vezes, mesmo dentro da família, pode causar, muitas situações podem causar até transtorno. O marido que esquece do aniversário de casamento, do aniversário da esposa, dos filhos, né? A esposa que esquece, geralmente a mulher dificilmente esquece. O homem esquece com mais facilidade. Se envolve em tantas coisas e não se lembra das datas. Quando lembra, é em cima do dia, sai que nem um louco correndo para comprar presente. E então se esquece com facilidade. Então o motorista estava então vindo para São Paulo e no ponto inicial, na rodoviária lá de onde ele estava saindo, um senhor japonês disse para o motorista: olha, japonês vai descer em Araraquara e pede para o motorista para descer japonês em Araraquara. Japonês vai dormir um pouco, muito cansado. Então o japonês pede para o motorista: acorda japonês e desce japonês em Araraquara. O motorista disse: pode deixar então que eu acordo o senhor e desço o senhor em Araraquara. Pode deixar. Ele disse: só tem um probleminha, diz o japonês. Japonês quando acorda muito nervoso, muito de mau humor. Então, motorista, não importa o que japonês diga, o que japonês xinga, não importa o que japonês assim possa fazer, motorista coloca japonês para fora do ônibus em Araraquara. O motorista disse: tá bom, pode deixar, você pode ficar sossegado. Gente, o japonês foi para o cantinho dele, no banquinho dele, e acabou dormindo lá, ferrou no sono. Quando o ônibus chegou na estação, no terminal, aqui em São Paulo, gente, olha, de repente foi uma briga tão grande, foi um fuzuê. É aquele povo gritando, e um japonês doido querendo bater no motorista, e aquele desespero, e o povo acudindo, e os fiscais da linha ali tentando solucionar, porque o japonês estava doido, porque o motorista não o acordou em Araraquara. E uma pessoa que ia passando disse: rapaz, o que está acontecendo aqui? O rapaz disse: aquele japonês está muito bravo. Ele falou: mas está bravo mesmo, hein? Um outro passageiro disse: bravo mesmo? Esse aí está meio bravo. Bravo mesmo foi o japonês que ficou em Araraquara. O motorista desceu um japonês em Araraquara, não queria descer de jeito nenhum. O motorista expulsou ele na marra, lá no terminal de Araraquara, e então ele se esqueceu qual era o japonês e assim descarregou o japonês errado. Esse aí é que devia descer em Araraquara, e ele se esqueceu. Então o ser humano é assim, é uma história até cômica, mas também pode ser trágica, porque o ser humano se esquece com facilidade das coisas que ele faz. É assim mesmo. O povo na Terra Prometida se esqueceu rapidinho de adorar a Deus e começou a adorar ídolos. Pra vocês terem uma ideia de como o povo se esquece. Sansão se esqueceu que era nazireu, escolhido de Deus para uma obra santa, e foi se envolver com prostitutas. Olha, ficou desesperado. O homem da qualidade de Sansão se apaixonou por Dalila. Os pais de Sansão deram um aviso para ele: Sansão, você está esquecendo? Você é nazireu, você é escolhido desde o ventre para uma obra santa. E ele disse: não quero nem saber, eu me apaixonei por Dalila, eu quero Dalila, de qualquer maneira. E o resultado foi trágico para Sansão, porque ele se esqueceu das ordens divinas. Quando Jesus nasceu, poucos se lembravam da data do nascimento do Messias. Poucas pessoas, alguns pastores e os magos que se lembravam. Por isso, relembrar é preciso para não esquecer o que Deus nos pede. Então Deus deu ordens assim expressas com respeito à adoração que deveria ser feita pelos seres humanos. Deus orientou Adão: olha, você vai matar um cordeirinho. Esse cordeirinho representa Jesus Cristo, o Messias, o Filho prometido, que vai nascer lá no futuro para livrar o povo da perdição e dos pecados, e salvar a humanidade dos pecados. Então esse cordeiro representa Jesus. Fala isso para os teus filhos.
Então, quando Abel oferecia sacrifício, era porque Adão havia ensinado para ele. O Caim já foi rebelde, já quis oferecer outra coisa, mas isso foi passando de pai para filho, tá? E então Jesus era representado por esse ritual, por essa simbologia. E isso devia passar de pai para filho, mostrando como Deus sempre estava conosco através do sacrifício que representava o perdão para o ser humano. No tempo da libertação do povo de Deus no Egito, a lembrança dos grandes feitos divinos deveria fazer o povo se lembrar e contar para os filhos. Quando o filho visse o pai passando de novo, por exemplo, na Páscoa, um pouco de sangue nas portas, no umbral da porta, o filho ia perguntar: papai, por que o senhor está fazendo isso? O pai ia dizer: filho, porque houve uma noite na 10ª praga, onde Deus avisou que todos os primogênitos, que a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte ia passar e o filho mais velho morreria. Então, isso foi feito, e os que fizeram isso, os que não se esqueceram disso, olha, filho, o filho mais velho sobreviveu. Os que não quiseram fazer isso, o filho mais velho morreu. Inclusive o filho do faraó foi vítima assim desse esquecimento, ou dessa falta assim de atendimento à ordem divina. Então isso deveria ser passado de pai para filho, mostrando a grandiosidade divina e também o amor divino para com o ser humano. Pergunta número 5. Ao lermos Deuteronômio capítulo 6, que lições de advertência aprendemos sobre educação cristã e qual o ponto principal que Deus deseja nos ensinar? Deuteronômio 6, ele é longo, mas tem aqui uma lista, diz o seguinte: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando, para possuires essa terra, para que temas ao Senhor teu Deus, diz assim, para que você possa então, assim, estar amando o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Percebeu? Como Deus dava assim noções de transmissão de tudo que havia feito, e diz assim no verso 17: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais. E no verso 20: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, responderás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. Então era essa a instrução que Deus estava dando para o povo. Então o que nós aprendemos em Deuteronômio 6? O que é ressaltado? É ressaltado que a verdadeira educação cristã se resume em aprender a amar a Deus de todo o coração. E quando nós ensinamos isso à família, então Deus, ele é assim colocado em primeiro lugar na família. Precisamos sempre lembrar que Deus cuidou e cuidará de nós sempre, e quem o desobedece colhe as consequências. O objetivo divino não é destruir ninguém. E ele provou isso ao longo da história, aceitando e perdoando todos que se arrependeram dos seus caminhos todos. Esse processo foi conhecido como a graça divina, que perdoa e abençoa o pecador que não merece, mas necessita dessa benevolência divina. Então, para que nós possamos entender, um dos mais completos salmos de transmissão, que já passou de geração para geração, é o Salmo 23. Ele é chamado de coro angelical, porque todas as famílias conseguem entender esse processo, entender esse Salmo 23. Existe um comentarista chamado Bicker. Ele diz assim: esse salmo tem voado para cima e para baixo na terra como um pássaro, cantando a mais doce cântico jamais ouvido. Todas as famílias cristãs conhecem o Salmo 23 e o bom pastor desse salmo. Teve um concurso sobre o Salmo 23 numa cidade, e as pessoas que declamassem o Salmo 23 com maior propriedade, essas pessoas iriam assim receber um prêmio. E então um dos homens era um grande orador. Ele foi à frente e ele então declamou o Salmo 23 com uma expressão assim impressionante. E as pessoas ficaram assim maravilhadas com a forma como esse homem declamou o Salmo 23. Ele foi à frente e disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E as pessoas aplaudiram esse homem que declamou o Salmo 23. Depois então houve um senhor de idade e disse: posso declamar também? As pessoas disseram: pode declamar. Ele foi à frente e começou então a declamar.
O Senhor é meu pastor. Nada me falta quando Ele está comigo. Ele me faz repousar quando eu estou cansado em pastos verdejantes. E Ele me faz assim deitar-me em gramas verdes, leva-me para as águas tranquilas quando eu estou cansado, quando não posso mais. Gente, Ele foi até o final e quando Ele terminou, as pessoas estavam silenciosas e emocionadas. O homem que declamou o Salmo 23, o primeiro homem, ele foi à frente e disse: Senhores, eu sei porque quando eu declamei, os senhores me aplaudiram. E quando esse meu amigo declamou, os senhores ficaram em silêncio. Sabe por quê? Porque eu conheço o Salmo 23. Mas esse meu irmão aqui, ele conhece o bom pastor do Salmo 23. E essa é a diferença. Deus nos abençoe. Não nos esqueçamos jamais de como nós estamos ligados a Deus e como Ele está perto de nós. Para não nos esquecer, ensinemos nossos filhos de maneira que Deus possa ser honrado com aquele que ensinamos a eles. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém.